Bem-vindo a mais uma história de nosso canal. E vocês tenham muitos pesadelos. Em quase todas as regiões do país, existe uma estrada que os moradores evitam depois da meia-noite. Não por buracos, nem por assaltos, mas por algo que ninguém gosta de explicar em voz alta. Dizem que, quando o silêncio fica espesso demais e o vento para de soprar, uma mulher vestida de branco surge à margem do asfalto, sempre no mesmo trecho, sempre olhando para o nada. Alguns juram que ela chora, outros dizem que sorri. O que ninguém discute é que quem a vê sente um peso imediato no peito, como se tivesse sido escolhido. Naquela noite, Daniel dirigia sozinho, ignorando o aviso implícito da estrada vazia demais, acreditando que lendas só existem para assustar gente impressionável. Os faróis iluminaram a figura de repente, forçando Daniel a frear instintivamente. O vestido branco refletiu a luz de forma opaca, quase fosca, como tecido antigo lavado vezes demais. Ela estava parada, imóvel, com os braços caídos ao lado do corpo e a cabeça levemente inclinada, como alguém cansado de esperar. Daniel pensou em seguir em frente. Sentiu o impulso racional de acelerar, mas algo o manteve ali. Não era pena. Era uma estranha familiaridade, como se aquela imagem despertasse uma memória que ele não conseguia acessar completamente. O relógio do painel piscou e zerou sozinho, marcando 0 hora. Ela se aproximou do carro sem mover os pés de forma visível, como se o chão simplesmente a trouxesse. Quando Daniel abaixou o vidro, o ar gelado entrou de uma vez, fazendo sua respiração sair em nuvens brancas. A mulher falou com voz baixa, sem emoção, pedindo carona até um local que Daniel reconheceu como abandonado há décadas. Ao ouvir o nome do lugar, sentiu um arrepio imediato, lembrando-se de histórias de acidentes, desaparecimentos e promessas quebradas. Mesmo assim, contra toda a lógica, destravou a porta. Quando ela entrou, o banco não afundou e o carro pareceu mais pesado. Durante o trajeto, o silêncio era opressor. Daniel tentava olhar para ela pelo canto do olho, mas sempre que fazia isso, sentia uma pontada forte na cabeça, como se estivesse violando uma regra invisível. A mulher falava apenas quando ele diminuía a velocidade, comentando sobre curvas perigosas, árvores que não existiam mais e pessoas que já tinham passado por ali e nunca retornaram. Cada frase vinha carregada de passado, como se o tempo fosse uma coisa quebrada para ela. O rádio começou a chiar, captando vozes distantes que repetiam nomes que Daniel não reconhecia, até ouvir o seu nome. A estrada começou a mudar. As placas estavam tortas, corroídas, algumas indicando distâncias impossíveis. O asfalto parecia mais estreito, como se estivesse se fechando lentamente. Daniel percebeu que dirigia havia tempo demais sem alcançar nenhuma referência conhecida. Quando comentou isso, a mulher virou o rosto pela primeira vez. Seus olhos eram fundos, escuros, e refletiam algo além da luz do painel. Refletiam lembranças que não eram dele. Ela disse, com calma perturbadora, que ninguém passa por aquela estrada apenas uma vez. Alguns seguem dirigindo, outros ficam, e todos, cedo ou tarde, entendem por quê. Daniel tentou acelerar, mas o pedal parecia afundar em algo macio demais, como se o carro estivesse preso a uma substância invisível. O motor rugia, porém a paisagem não avançava. As árvores à margem da estrada começaram a se inclinar, formando arcos retorcidos sobre o asfalto, criando um túnel natural que bloqueava qualquer visão do céu. A mulher de branco observava tudo em silêncio, como alguém assistindo a um ritual inevitável. Daniel sentiu o cheiro de terra molhada misturado a algo metálico, lembrando sangue antigo. O marcador de combustível despencou de forma ilógica, enquanto o relógio continuava travado na meia-noite, insistindo que o tempo ali havia parado.
A mulher finalmente falou novamente, dizendo que aquela estrada não era um lugar de passagem, mas de acerto. Explicou que ali ficavam os que partiram deixando algo inacabado para trás. Promessas, culpas, mentiras. Disse que não havia sido atropelada nem assassinada, mas esquecida. Esperou por alguém que jurou voltar, noite após noite, até que sua espera se tornasse parte da estrada. Cada motorista que parava carregava um pouco daquela dor consigo, alimentando a lenda. Daniel sentiu um peso esmagador no peito ao perceber que lembranças que não eram suas começavam a se infiltrar em sua mente. Imagens surgiram sem aviso. Um homem indo embora sem se despedir. Uma mulher chorando à beira da estrada. Cartas nunca entregues. Daniel caiu em prantos sem entender o motivo, sentindo uma culpa que não sabia nomear. A mulher de branco estendeu a mão e tocou seu ombro. O frio do contato atravessou sua pele e atingiu algo mais profundo, drenando forças, memórias e identidade. Ele tentou gritar, mas sua voz saiu fraca, quase um sussurro, dissolvendo-se na neblina que agora cobria tudo ao redor. A estrada parecia respirar, pulsando sob os pneus in. Ela disse que ele tinha duas opções, embora nenhuma fosse realmente uma escolha. Poderia seguir adiante, levando consigo a marca da estrada, condenado a vê-la em todos os reflexos e sonhos, até enlouquecer. Ou poderia ficar, ajudar a esperar, tornar-se parte da paisagem, um aviso silencioso para os próximos. Daniel tentou resistir, mas já não lembrava claramente quem era, nem por que estava ali. Seu nome parecia distante, irrelevante. A neblina se fechou completamente, e o som de passos ecoou ao redor, como se outras presenças invisíveis se aproximassem lentamente. Quando o amanhecer chegou, a estrada estava vazia. Um carro foi encontrado abandonado no acostamento, portas abertas, motor frio. Nenhum sinal de Daniel. Apenas marcas estranhas no asfalto, como se algo tivesse sido arrastado lentamente até fora da pista. Na noite seguinte, motoristas começaram a relatar uma nova visão. Uma mulher de branco acompanhada por um homem parado à margem da estrada. Ele parecia confuso, com roupas comuns, olhando os carros passarem como quem tenta lembrar de algo importante. Nenhum dos dois fazia sinal. Eles apenas esperavam. Com o passar das semanas, relatos começaram a se acumular em fóruns obscuros da internet e programas de rádio noturnos. Pessoas descreviam a mesma estrada, mesmo morando em estados diferentes, como se ela existisse fora da geografia comum. Sempre a neblina. Sempre a sensação de estar sendo observado. Sempre a mulher de branco. Alguns mencionavam o homem ao lado dela, com olhar vazio e postura torta, como alguém que ainda não compreendeu sua própria ausência. Aqueles que cruzavam seus olhares sentiam um aperto imediato no peito, seguido por sonhos recorrentes, com despedidas não ditas, e estradas que nunca terminavam. Um caminhoneiro veterano contou que parou certa noite, ignorando os avisos. Disse que a mulher perguntou se ele também tinha ido embora sem olhar para trás. Antes que pudesse responder, o homem ao lado dela ergueu a cabeça lentamente. O caminhoneiro reconheceu o rosto nos jornais antigos. Daniel, desaparecido meses antes. O mais perturbador não foi o reconhecimento, mas o fato de Daniel ter sussurrado exatamente o nome do caminhoneiro, como se já o esperasse. O caminhão foi encontrado dias depois, intacto, parado no meio da estrada. Do motorista, restaram apenas pegadas indo em direção à neblina. A estrada passou a ser evitada, mas isso não a enfraqueceu. Pelo contrário, começou a surgir onde não existia antes. Trechos novos apareciam em mapas digitais por algumas horas e depois desapareciam. Pessoas relatavam entrar por engano em desvios inexistentes e só perceberem tarde demais. A mulher de branco não precisava mais pedir carona. Bastava estar ali. Quem carregava culpas profundas
sentia o impulso irresistível de parar. Era como se a estrada chamasse pelo peso que cada um escondia, prometendo descanso em troca de memória, identidade e retorno. Daniel já não lembrava do próprio nome. Agora era apenas mais um que aguardava. Às vezes, via rostos familiares passando pelos carros, pessoas que poderiam ter sido importantes em outra vida. Tentava avisar, mas sua boca só emitia um sopro frio que se misturava à neblina. A mulher de branco observava tudo com paciência infinita. Ela não sentia raiva, nem tristeza. Apenas espera. Cada alma que se juntava tornava a estrada mais longa, mais faminta. O asfalto rangia à noite, como se expandisse para acolher novos esquecidos. Hoje, dizem que se você dirigir tarde demais, cansado demais, pensando em quem deixou para trás, pode acabar entrando nela sem perceber. Não há placas, não há retorno. Só a neblina, o silêncio e duas figuras à margem, imóveis. A mulher de branco sorri de forma quase imperceptível quando o carro desacelera. Ao seu lado, alguém que um dia teve um nome observa em silêncio, torcendo para que você não pare. Mas a estrada decide por você. E quando decide, ninguém jamais segue adiante do mesmo jeito. Se é que segue. Houve uma noite em que a estrada decidiu não esperar mais. A neblina avançou quilômetros além do habitual, engolindo acessos, pontes e retornos. Motoristas que acreditavam conhecer cada curva perceberam tarde demais que o caminho havia mudado. O GPS enlouquecia, recalculando rotas que não existiam. O rádio só emitia estática, interrompida por fragmentos de vozes chorosas. A mulher de branco agora surgia mais próxima, às vezes no meio da pista, obrigando freadas bruscas. Quem descia do carro sentia imediatamente o chão ceder sob os pés, como se o asfalto respirasse, prendendo-os ali. Os que tentaram fugir relatam a mesma sensação. Quanto mais corriam, mais a estrada se alongava. O céu não tinha estrelas, apenas um cinza espesso, imóvel. A mulher caminhava sem pressa. Seus passos não faziam som algum. Atrás dela, dezenas de figuras acompanhavam em silêncio, sombras de pessoas que haviam desistido de lutar. Cada uma carregava o peso de um arrependimento específico, visível no olhar vazio. Não havia violência explícita. O horror estava na aceitação gradual, de que ninguém viria buscar, ninguém sentiria falta. Dizem que, em raríssimos casos, alguém consegue atravessar. Essas pessoas nunca contam como. Apenas evitam estradas desertas. Nunca dirigem à noite e jamais olham diretamente para mulheres paradas à beira do caminho. Algumas acordam gritando, com o cheiro de terra molhada impregnado nos pulmões. Outras desenvolvem o hábito estranho de deixar o carro ligado por alguns segundos antes de sair, como se temessem que desligá-lo fosse um convite. Nenhuma delas volta a ser a mesma. Algo ficou para trás. Algo continua esperando. A mulher de branco não é vingança, não é justiça. Ela é consequência. Um eco de despedidas mal feitas, de promessas quebradas, de pessoas abandonadas na beira da vida. A estrada é apenas o corpo que ela usa para continuar existindo. Enquanto houver alguém disposto a seguir em frente sem olhar para trás, ela terá companhia. Enquanto houver culpa suficiente para pesar o pé no freio, a neblina continuará se formando. A lenda não precisa ser acreditada para funcionar. Basta estar cansado o suficiente. Se algum dia, tarde da noite, você sentir o impulso inexplicável de diminuir a velocidade em uma estrada vazia, não pare. Não desligue o carro. Não aceite ajuda. Não olhe 2 vezes. Porque, se enxergar uma mulher de branco esperando em silêncio, talvez ela não esteja pedindo carona. Talvez esteja apenas confirmando que você finalmente chegou. E quando a estrada decide guardar alguém, não há mapas, nomes ou histórias que tragam de volta. Apenas o som distante de passos na neblina, aguardando o próximo.